Então esse exercício é sobre abstração. O que é abstração? É o processo de remover certos detalhes de implementação para que o foco esteja nos detalhes mais importantes. E por que abstrair é importante? Porque quando eu abstraio, eu lido com uma estrutura ou um processo complexo através de um código mais simples. Então como que vai ser a assinatura dessa função? Eu vou chamar ela de createElement, que ao ser invocada, recebe o nome do elemento, que pode ser um input, e recebe um objeto com os atributos que o elemento deve ter. Então o input vai ter, por exemplo, um atributo type que recebe radio, um ID que recebe input1, um name que recebe main, um value que recebe principal, um for que recebe input1 e um data-js, que é uma string por causa do traço, que recebe input1. Para facilitar a visualização, eu vou declarar uma const input que recebe a invocação da createElement, e se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a input, eu vejo um erro dizendo que a input já foi declarada. Então se aqui no app eu pesquisar por const input, eu encontro ela no segundo exercício, então eu vou comentar o código desse exercício, e se eu salvar, agora sim eu vejo o erro que eu queria. Esse reference error está dizendo que a createElement não foi declarada. Então, acima da input, eu vou inserir uma const createElement que recebe uma função com um parâmetro element name e um parâmetro attributes. E dentro da função, eu preciso implementar a criação do elemento HTML e o retorno dele. Para criar e armazenar o elemento, eu vou inserir uma const element que recebe a invocação do document.createElement que recebe element name. Por que eu estou escolhendo criar o elemento com createElement ao invés de criar com uma template string, que seria mais conveniente para mim? Porque pode ser que eu queira adicionar um evento nesse elemento. E se eu criar esse elemento com string, eu vou ter que inserir esse elemento na tela para depois adicionar um listener de evento nele. Não tem como eu adicionar um listener de evento em um elemento que ainda não está no DOM. E ó, isso é o Roger alucinando. Isso não está escrito no exercício, não é um requisito para você fazer, é só eu divagando uma situação que pode acontecer. E poxa, se eu estou criando um elemento, se eu criar um form, por exemplo, faz sentido que eu queira adicionar um event listener nele. Quando eu crio elementos HTML com createElement, o que vai ser retornado é um objeto que vai ser uma referência ao objeto que vai ser adicionado no DOM. Isso é importante porque não é possível adicionar listener de eventos em um elemento que ainda não existe no DOM. Se eu adicionar um listener de evento em um elemento que ainda não existe no DOM, quando eu for selecionar esse elemento usando o Query Selector, por exemplo, o retorno do Query Selector vai ser null. Mas quando eu crio um elemento com createElement, eu consigo adicionar eventos a esse elemento antes mesmo dele ser colocado no DOM, porque a referência a esse objeto vai ser a mesma, tanto no meu código como no DOM quando ele for inserido lá. Então, nesse caso, eu crio um objeto com createElement para futuramente adicionar um evento nesse objeto, beleza? Se eu inserir um console.log que recebe element, eu vejo o input criado e esse undefined é o valor que a const input recebeu, porque por enquanto a invocação da função não está retornando valor e por baixo dos panos toda função que não retorna um valor retorna undefined. Então beleza, eu criei meu elemento e agora, através do objeto que esse parâmetro attribute está recebendo, eu preciso adicionar os atributos e valores desse elemento que eu estou criando. E não tem como eu fazer isso manualmente porque eu não sei quantos e nem quais atributos e valores o elemento vai ter. Como que eu resolvo isso? Eu posso iterar por esse objeto e gerar um array com os atributos e valores que o elemento precisa ter. E eu posso fazer isso através do método objectEntries, que é um método que retorna um array de arrays. Cada array dentro do array que o entries gera contém um par de chave e valor do objeto percorrido. Para a gente visualizar esse array, nesse console.log eu vou invocar o object.entries que recebe attributes, que é o parâmetro que armazena o objeto que eu quero percorrer. E aqui no console eu vejo um array de arrays em que os itens são strings que correspondem aos pares de propriedades e valores do objeto percorrido. Então agora que eu gerei esse array,
eu posso iterar por ele e fazer cada par de chave e valor serem atributos e valores no elemento que eu estou criando. Para armazenar esse array que o entry gerou, abaixo da element, eu vou inserir uma const attributes as array que recebe a invocação do object.entries. E agora, para decidir qual método eu vou usar para iterar por esse array, eu posso me fazer as 3 perguntas que me ajudam a decidir qual método eu vou usar. Baseado no array que o entries gerou, eu preciso gerar um novo array com a mesma quantidade de itens? Não. Então eu não vou usar o map. Baseado no array, eu preciso gerar um novo array com menos itens? Não. Então eu não vou usar o filter. Baseado no array, eu preciso gerar um valor que não necessariamente é um array? Também não. Então eu não vou usar o reduce. Agora, por que a minha resposta foi não para esses 3 métodos? Porque eu não quero retornar um valor. Eu só quero executar um efeito colateral. O que é efeito colateral? Efeito colateral é qualquer mudança de estado que pode ser percebida do lado de fora de uma função e que não é um valor retornado pela função. Quer exemplos de efeitos colaterais? Modificar alguma variável ou propriedade de objeto que está do lado de fora de uma função é um efeito colateral. Logar no console é efeito colateral. Manipular o DOM também é efeito colateral. Observa que esses exemplos que eu mencionei são mudanças de estado que podem ser percebidas do lado de fora de uma função e que não são um valor retornado pela função. E esses são só alguns exemplos de efeitos colaterais. Qual efeito colateral eu preciso executar aqui? Eu preciso adicionar atributos nesse elemento HTML, que é um objeto. Então, como eu sei que eu vou executar um efeito colateral, eu posso usar o for-each para percorrer o array que o entries gerou. Então, attributes as array.forEach que recebe uma função e observa que dentro dessa função eu não quero retornar um valor. Eu só quero fazer alguma ação que vai modificar esse objeto do lado de fora da função do forEach. E isso é um efeito colateral. Como que eu vou adicionar atributos nesse elemento? Eu posso usar o método setAttribute, que é um método que adiciona um atributo e valor em elementos. Então eu vou invocar element.setAttribute e a invocação do setAttribute recebe 2 argumentos. O primeiro é o nome do atributo que eu quero adicionar e o segundo é o valor que eu quero inserir nesse atributo. Para inserir esses argumentos, observa que aqui no primeiro parâmetro da função, a cada execução eu vou receber um array de 2 itens em que o primeiro item corresponde ao atributo e o segundo item corresponde ao valor desse atributo. Vamos visualizar esses arrays? Eu vou inserir um parâmetro ARR, vou trazer esse console.log para dentro do forEach, vou inserir ARR como argumento do console.log e se eu comentar o setAttribute, eu vejo que a cada execução da função, os itens do array que o entries gerou, que são arrays, foram exibidos. Se a cada execução da função do forEach eu estou recebendo um array com nome e valor dos atributos a serem inseridos no elemento que eu estou criando, como o primeiro argumento do setAttribute tem que ser o nome do atributo, eu posso inserir ARR colchete 0 e como o segundo argumento tem que ser o valor do atributo, eu posso inserir ARR colchetes 1, não posso? Então, a cada execução dessa função do forEach, um atributo e o valor do atributo estão sendo adicionados nesse elemento. Vamos ver se funcionou? Eu vou remover esse console.log e se depois do forEach eu retornar o elemento, eu vejo que agora o elemento tem os atributos e valores que eu especifiquei. Agora que eu fiz o código funcionar, tem 2 coisas que eu posso refatorar nessa função. A primeira coisa que eu vou fazer é evitar essa sintaxe de colchetes para deixar os argumentos do setAttribute mais legíveis. Se nesse parâmetro eu estou recebendo um array, eu posso fazer um destructuring nesse array em que o valor do primeiro item vai ser armazenado na key, o valor do segundo item vai ser armazenado na value e eu vou referenciar esses 2 valores como argumentos do setAttribute. Se eu olhar o console, o elemento continua exibido normalmente e a segunda coisa que eu vou fazer nessa função é deixar ela mais concisa. Como de qualquer forma a função do forEach sempre retorna undefined e como a invocação do setAttribute também retorna undefined, tanto faz eu deixar essa função com os blocos ou sem.
Então, para deixar ela mais concisa, eu vou remover esses blocos, vou deixar ela em uma linha, e isso vai alterar em nada o comportamento dela, porque mesmo que eu esteja usando o retorno implícito da arrow function, o que essa expressão retorna, no fim das contas não faz diferença, porque o for each sempre vai retornar undefined, beleza? Se eu olhar o console, o elemento continua exibido normalmente, então o refactoring não quebrou o funcionamento do código.